Você acha que é mais esperto que a população brasileira? Guilherme Boulos. Quando botamos isso no ChatGPT ou no Google, o que aparece é líder dos movimentos sociais, candidato à presidência da República de 2018, figura central em algumas das maiores manifestações e invasões de imóveis urbanos do Brasil. A gourmetização de profissões, do que as pessoas fazem, crimes, de movimentos antidemocráticos estão mais normais do que parece. Mas quem é de fato Guilherme Boulos? Guilherme Boulos nasceu em São Paulo, mais precisamente em 1982, desde jovem se envolvendo em movimentos estudantis e causas sociais. Formou-se em filosofia na Universidade de São Paulo, a famosa USP. Ele sempre esteve à frente de lutas em prol dos mais vulneráveis, é o que diz. Porém, foi com o movimento dos trabalhadores sem teto, o famoso MTST, que não se fala mais no Brasil, que ele ganhou notoriedade, se tornando uma figura-chave nas batalhas pelo direito à moradia. A partir dos anos 2000, Boulos se destacou por liderar uma série de ocupações de terrenos e prédios abandonados em grandes cidades do Brasil. O MTST, sob sua liderança, reivindicava o uso social de propriedades desocupadas para abrigar famílias sem moradia. Um dos casos mais famosos foi a ocupação do antigo Hotel Cambridge, no centro de São Paulo, em 2012, abrigando centenas de famílias em busca de um lugar para viver. Essas invasões provocaram debates acalorados no país. De um lado, defensores alegavam que Boulos estava lutando por justiça social. De outro lado, críticos afirmavam que ele promovia desordem e incentivava a ilegalidade. Boulos nunca fugiu da controvérsia, afirmando que a luta pela moradia era uma questão de sobrevivência e dignidade para os mais pobres. Falas de Guilherme Boulos. Com a crescente visibilidade das ações do MTST, Boulos também passou a enfrentar a repressão do Estado. Em 2017, durante uma manifestação em São Paulo contra as reformas do governo Michel Temer, ele foi preso acusado de desobediência civil e incitação à violência. Em várias ocasiões, Boulos foi detido durante ocupações e protestos, sendo liberado posteriormente. Ele sempre alegou que suas prisões eram tentativas do governo de calar os movimentos populares e reprimir as manifestações. Será que é exatamente isso? Em 2018, Guilherme Boulos decidiu levar sua luta para um novo patamar e se candidatou à presidência da República. Pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, ele fez uma campanha focada em propostas progressistas, defendendo a taxação das grandes fortunas e reformas agrária e urbana, e a política de direitos humanos mais abrangente. No papel, tudo muito bonito. Embora tenha ficado em 10º lugar nas eleições, com cerca de 617 mil votos, sua candidatura foi vista como uma forma de trazer as questões sociais para o centro do debate nacional. Durante a campanha, Boulos manteve um discurso firme contra as elites e defendeu as suas pautas dos movimentos sociais, principalmente a luta por moradia. Após a eleição de 2018, Boulos não deixou a política de lado e em 2020 ele concorreu à Prefeitura de São Paulo, chegando ao segundo turno, onde enfrentou o então prefeito Bruno Covas. Sua campanha trouxe novamente as questões urbanas para o debate, com foco nas periferias e nas populações vulneráveis da cidade. Belíssima estratégia, Boulos. Apesar de não ter vencido, Boulos consolidou-se com uma liderança política de esquerda e continua ativo em movimentos sociais e na política brasileira. Boulos é, sem dúvida, uma figura que desperta paixões e controvérsias, seja através de ocupações do MTST, gerando paixões pelas pessoas menos favorecidas, ou nas suas campanhas políticas, ele continua sendo um defensor ferrenho das causas sociais. Para muitos é um símbolo de resistência e luta por justiça, para outros, um radical que desafia a ordem estabelecida. É fato que Boulos não almeja o cargo de prefeito de São Paulo, ele almeja a presidência da República. Boulos esteve envolvido em diversas polêmicas, mas ninguém fala disso. Boulos foi alvo de detenções temporárias em outras manifestações e ocupações organizadas pelo MTST, especialmente em contextos de enfrentamento com a polícia durante a reintegração de posse ou protestos contra políticas públicas.
Nessas ocasiões, sua prisão quase sempre foi temporária, com Boulos sendo liberado após prestar depoimento. Suas prisões também geraram solidariedade por parte dos movimentos sociais e políticos progressistas que denunciaram o uso da força do Estado contra os movimentos populares. Meu país é uma piada. Mas não parou por aí. Em 2014, durante uma ocupação em São Paulo, Guilherme Boulos foi preso depois de uma ação de reintegração de posse em uma ocupação na zona oeste de São Paulo, onde centenas de famílias do MTST estavam abrigadas em um terreno que estava sendo disputado judicialmente. A ocupação tinha sido organizada pelo MTST como parte da luta por moradia e o terreno estava ocioso havia anos, segundo o movimento. Quando a polícia chegou para cumprir a reintegração de posse, houve resistência por parte dos ocupantes. Durante o confronto, Boulos foi detido pela polícia. Essa é a democracia que Boulos prega. Boulos foi preso sob a acusação de desobediência e resistência à ação policial. Ele foi levado para a delegacia e, novamente, a prisão foi vista por muitos como uma tentativa de deslegitimar a luta pela moradia e criminalizar a liderança dos movimentos sociais. Após sua prisão, houve grande mobilização de apoio a Boulos e ele foi liberado algumas horas depois. Ele argumentou que a reintegração de posse foi feita de forma violenta e sem respeitar os direitos das famílias que estavam na ocupação. Por fim, a última, 2017, durante um protesto contra a reforma da presidência. Uma das prisões mais notáveis aconteceu em janeiro de 2017. Na ocasião, ele foi detido durante uma manifestação em São Paulo contra as reformas trabalhistas e previdenciárias propostas pelo governo Michel Temer. O protesto foi organizado por movimentos sociais, incluindo o MTST, do qual Boulos é uma das principais lideranças. Os manifestantes fecharam a Avenida Radial Leste, uma das faixas mais movimentadas de São Paulo, em um ato contra as reformas que estavam sendo discutidas no Congresso. A polícia interveio para desobstruir a via e o confronto escalou, com o uso de gás lacrimogêneo e balas de borracha para dispersar os manifestantes. Boulos foi preso sob a acusação de desobediência civil e incitação à violência durante a manifestação. Ele foi levado para uma delegacia em São Paulo, mas sua prisão gerou grande repercussão entre movimentos sociais e políticos de esquerda que denunciaram a detenção como uma tentativa de repressão às mobilizações populares. Essa é a democracia do Brasil, onde a esquerda pode fazer o que quer, mas a direita não. Você não pode pensar, você não pode argumentar, você não pode sequer fazer um ato de manifestação. Pessoas foram presas por muito menos em comparação ao que o Boulos fez. Mas essa é a democracia, onde você escolhe ou ser de esquerda e colaborar com essa política suja, fedida, mau caráter, inescrúpula do governo brasileiro, onde o nosso atual presidente compactua com a Venezuela e fala, ele e o mini Lula, que é o Boulos, que Venezuela não é uma ditadura, onde as pessoas que estão assumindo os cargos políticos são os reis, eles que mandam e o povo que se lasque. Nós estamos caminhando para uma situação que daqui a um tempo não vai ser muito bonita e a nação brasileira infelizmente não está vendo. As pessoas ainda escolhem Barrabás, ainda escolhem um ladrão. Isso não vai mudar tão cedo. Nós estamos aí em plena pré-eleição do segundo turno entre Guilherme Boulos e Nunes. Nenhum dos dois é de direita. Existe hoje no Brasil a direita permitida e a esquerda e a extrema esquerda. São os três partidos que tem. Ou você se corrompe ou a gente prende. Ou você fica do meu lado ou a gente prende. Ou você é petista ferrenho ou a gente prende, ou a gente busca, ou a gente caça. Essa é a realidade do Brasil hoje. Em pleno 2024, escolhendo entre se entregar ou deixar eles virem te prender. Escolhendo entre ser roubado ou entregar de livre e espontânea vontade. Compactuando com reformas que me prejudicam ou aceitando apenas que isso vai servir para algo melhor. Aceitando as imposições que o governo nos impõe. Desse jeito não vai demorar muito para entrarmos numa potencial Venezuela. Isso se não for além da Venezuela. Um país que tinha tudo para dar certo, mas acabou dando errado.